O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejam sentados, por favor. No final de tudo, da história da humanidade, quando nós estivermos diante de Jesus, nosso Senhor, juiz da história, e Ele há de repassar todas as pessoas diante de si e colocará os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Nesse dia nós teremos a mais esplêndida aula de história da história. Mais esplêndida aula de história. Porque ali nós vamos saber das particularidades de cada alma, mas também daquelas particularidades unidas com não sei quantos outros aspectos da história e daquilo que aconteceu antes, durante, depois, etc. Vai ser extraordinário. Mas também nós vamos levar cada susto. Vamos levar cada susto. Porque na nossa concepção humana, nós olhamos para os fatos, para as pessoas, para os acontecimentos, muitas vezes sem remetê-los àquilo que há de mais alto, que é o quê? É a visão que Deus tem daquilo. Existe um dom do Espírito Santo que chama-se dom de sabedoria, que é o dom mais alto. É o dom pelo qual a pessoa, com uma moção do Espírito Santo, ela enxerga as coisas de acordo com os olhos de Deus. Isso é um dom do Espírito Santo. Como seria bom nós enxergarmos todos os fatos
com os olhos da sabedoria. Por que digo isso? Porque na liturgia de hoje nós temos, na primeira leitura, esse fato que aconteceu com Davi. Davi aqui está saindo, de modo inglório, de modo, vergonhoso. Ele está saindo como se fosse um bandido, como se ele fosse um condenado, como se ele fosse a pior pessoa. E ainda sai um tal de Semei, filho de Gera, e ele, quem que deve ser esse Semei? Não sei. Deve ter sido semeado por algum canto aí. Então Semei sai de lá e ele jogando poeira para cima, etc. E amaldiçoando o rei. Já pensou que cena é essa? Nossa, é uma cena realmente complicada. Quem olhasse de fora assim com os olhos humanos, tá vendo? Esse rei aí, tá vendo? Foi fazer essas coisas todas e agora Deus castigou, não sei o que, etc. Só acontece que esse rei está no céu, né? Rei Davi. E o salmo que nós rezamos em todas as missas, quase, 95%, se é que não erra a porcentagem, foi esse rei que estava fazendo penitência, que Deus deu para ele a inspiração, e as palavras que ele colocou nos salmos, nós rezamos até hoje. E é interessante que Davi, sendo pisado assim pelas circunstâncias, mas com muita humildade, reconhecendo que, de repente, os pecados que ele tinha cometido proporcionaram aquela circunstância ali, e Deus sabia, e Deus estava fazendo de modo justo, ele aceitando com humildade, no mesmo lugar onde ele passou, séculos depois, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor, também passaria, o Monte das Oliveiras. E foi no Monte das Oliveiras que nosso Jesus Cristo chorou também. Davi, naquele momento, ele chorou de penitência. Nosso Senhor Jesus Cristo, séculos depois, no tempo, ele choraria diante de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Então aquelas pedras que o Semei lá atrás tinha jogado, na verdade, lá na frente, nosso Senhor Jesus Cristo tomaria como exemplo para poder falar que aqueles que são enviados por Deus, por aquele povo, eles foram apedrejados. Nossa, mas isso é um fato só, que já ficou patente o que aconteceu. Imagina só no dia do juízo. E é nessa perspectiva que nós entramos no Evangelho, que é verdade que nós poderíamos pegar muitos pontos importantes aqui a respeito desse pobre coitado que ficou com uma legião dentro dele. Essa legião deve ter aparecido em outros momentos da história também, porque os demônios estão sempre por aí também, né? Mas convidaria hoje, em concreto, porque às vezes a gente fica prestando atenção mais no endemoniado do que nas outras circunstâncias. O endemoniado, eu sei que ele passou por essa circunstância difícil e vergonhosa também. Por que ele ficou endemoniado? Não sei. Não tá, pelo menos não está escrito aqui. Se foi por um pecado que ele cometeu, porque nosso Jesus Cristo não disse. Mas se foi por um pecado que ele tinha cometido, está bem. Ficou possesso por causa disso. Se não foi, de repente por uma expiação que Deus queria. Mas o fato é que depois de liberto dos demônios, ele queria ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele povo que estava ali em volta, aparentemente, todos normais. Nenhum deles estava endemoniado assim. Nenhum deles ficava com pedras se rasgando, etc. E andava sem roupa nos túmulos, etc. Nenhum deles. Só que foram eles que pediram para o nosso Jesus Cristo ir embora. E no dia do juízo, de repente, a gente chega assim no dia do juízo e o endemoniado da legião vai passando para a direita de nosso Senhor Jesus Cristo e as pessoas, aspas, sem os demônios, vão caminhando para a esquerda, porque foram eles que pediram para o nosso Jesus Cristo ir embora. Nossa! E aí disso nós podemos tirar o quê? Essa lição importantíssima, importantíssima. Primeiro, pedir a Deus para poder ver os fatos todos que acontecem na história de acordo com a sabedoria que Deus tem. E aí, observando os fatos assim, nós nunca teremos falta de fé,
nunca teremos falta de confiança, nunca teremos dúvida de que Deus vai vencer, nunca teremos dúvida de que a igreja vai triunfar, nunca teremos dúvida de que os bons são os que movem a história, nunca teremos dúvida de que os maus haverão de perder sempre. Se nós olhássemos para a história com os olhos da sabedoria de Deus. É o que nós devemos pedir. E outro ponto importante é nós considerarmos isso que esse pobre possesso teve e que os outros não tiveram, esse desejo de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Ele não ficou com vergonha de Nosso Senhor. Tá bem? Ele quis ir com o Nosso Senhor. Nosso Senhor não permitiu que ele ficasse. Aí já vem a nossa visualização assim, tá vendo? Ia ficar mal, né? Ficar um possesso andando junto, não sei o quê. Visão humana. Porque ele, nosso Jesus Cristo, disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Ele poderia ficar com, por que o mestre não me deixou ir, né? Isso aqui, acho que ele não gostou. Isso aqui. Não, ele foi para Decápolis e começou a pregar o nome de nosso Jesus Cristo. E de repente essa pregação que ele recebeu de missão, que valeu com que depois também nosso Jesus Cristo o recebesse no reino dos céus. Então, sempre procurarmos estar com o nosso Jesus Cristo e sempre cumprir aquilo que Ele deseja para nós. Se as circunstâncias são essas ou aquelas, nós não sabemos, mas Deus sabe o que é melhor. O importante é nunca querer que Ele vá embora. Aí não. Só que aí, nesse ponto, nós devemos considerar que quando nós pecamos, e sobretudo se nós pecamos mortalmente e gravemente contra Deus, nós fazemos o mesmo que fez o povo. Nós pedimos para nosso Jesus Cristo ir embora. Então, o que nós devemos pedir? Que Nossa Senhora, apesar da nossa maldade, que nós queiramos sempre estar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo e sempre com Ele dentro de nós. Vamos pedir que Nossa Senhora nos dê isso e aí sim, no dia do juízo, nessa grande aula de história esplêndida, se Deus quiser, e Nossa Senhora misericordiosamente nos conceder essa graça, estaremos junto com Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.